na nossa liturgia, o espaço para oração. E era a mesma coisa, né? Porque não se faziam orações espontâneas, né? Por muito tempo eram sempre orações lidas. Isso. Então, tipo assim, você não ora o que tá no seu coração. Você ora isso aqui, ó. E aí te lia a oração. Tinha a hora de falar o amém, a hora de falar tudo, né? E Era também foi tudo muito certinho, isso, né? Na liturgia, né? pro pessoal que não conhece, pra liturgia antiga, a liturgia chamada tradicional, ela é feita sempre numa tríade. Leitura bíblica, oração e hino. Nos momentos do culto. Então tem oração e invocação, começo do hino, do culto. Leitura de invocação, oração de invocação, hino de invocação. Aí depois vem confissão. Mesma coisa, leitura de confissão, oração de confissão, hino de confissão. E assim vai o culto todo. Não tinha essa coisa de cantar várias músicas seguidas. Essa coisa vem no movimento de louvor e adoração, nos anos 80, a gente vai chegar lá, espero, com o John Wimber na Vineyard. A Vineyard que traz essa ideia, ele fala, pô, esse negócio de cantar e parar, cantar, parar, cantar e parar, a gente não consegue se conectar com o Espírito Santo, que era uma visão carismática de culto. Então ele fala, a gente precisa cantar, tanto que o alvo dele, ele diz, o alvo da adoração congregacional é chegar no que ele chamava de intimidade. Aí ele fala, aqui na intimidade, o Espírito que comanda, que manda. Então várias vezes o John Wimber, por exemplo, não pregava, ele começava a cantar em línguas estranhas e começava a ministrar sobre as pessoas e tinha um momento espontâneo que a gente chamaria hoje e ia embora, entendeu? Então essa mudança lá nos hippies, na década de 60, transformou o que a gente chama de inódia para música cristã contemporânea. Então foi lá que começou a mexer nisso? Olha, eu não tinha noção que foi lá. Foram lá. esses caras que começaram. Esses caras que começaram com essa linguagem pop rock. Que hoje veio se aperfeiçoando. Qual foi aquele que ficou bem famoso e até ele morreu de acidente de avião? O Keith Green. O Keith Green ele é fruto dessa época. Fruto dessa época? Ele é um cara... A primeira banda famosa... As letras são maravilhosas. Não, o Keith Green é um profeta, né? É um cara que... Ele denunciava e as letras dele eram só paulada. Leveza, né? Parece que é uma música feliz. O Keith Green tem uma jornada muito interessante, que ele foi um artista da Disney quando criança. Famoso. Depois, como todo artista da Disney, ele entrou numa decadência pessoal, e entrou numa loucura, e ele entrou numa onda que ele ia provar que Deus não existia. Uau. E aí depois, é claro, ele se converte ao evangelho, e aí só que ele se torna esse cara radical, assim. Ele é um cara que não tinha meias palavras com ele. Mas ele usava essa linguagem hippie, essa linguagem da arte hippie, beatnik, essa coisa, que é um exemplo. Mas até no filme mostra, no Jesus Revolution, a primeira banda de sucesso no movimento de Jesus é chamada de Love Song. E eles começam... tipo assim, quando eles se convertem, eles tocam no outro dia na igreja. Então, assim, eles estão, assim, sabe, assim, ainda pra quem não viu o filme, vale muito a pena. Então, assim, essa história é real, essa história é verdadeira. E esses caras foram fazendo... E aí um monte de gente vem entrando nessa coisa. Mas as canções surgiam tanto... Eu sempre falo, né, Douglas? Todos os avivamentos da história resultaram numa explosão de canções. Na Bíblia, você vê, toda vez que fala da presença de Deus, tem canção em torno do trono, da presença. Todas as vezes que Deus se moveu diante do povo, na história do povo, canções e canções sobre isso. Todos os avivamentos da história da igreja, você pode olhar todos. Você pega nos moravianos, uma explosão de hinos. Você pega a Reforma Protestante, uma explosão de hinos. Você pega o avivamento wesleyano, uma explosão de hinos. Os grandes despertamentos na América, explosão de hinos. E no Jesus Movement não foi diferente. As canções surgiram eram tantas, que eles não sabiam quem compunha as canções. Várias canções dessa época tem, assim, autor desconhecido. Porque era aquela história. O cara tava tocando numa cafeteria, o outro ouvia, passava pro outro. Mas de repente, cantar um espantônio do outro. Todo mundo cantava. E quem que fez? Não sei. Não sabemos. Não sei. Então, o pastor Chuck Smith, né, que era o líder daquele movimento, ele falava, eu queria dar o crédito algumas vezes, eu não sabia pra quem era a música. Eu não sabia de quem que eram essas canções. Então foi ali que começa. Eles falando, Jesus, eu te amo. Jesus, eu te adoro. Era muito simples, né? A gente pega essas canções, aqui no Brasil foram gravadas por Vencedores por Cristo. Que o Vencedores foi quem trouxe esse movimento pro Brasil. Em 1968, o início do Vencedores por Cristo com o Jaime Kemp. Recentemente eu entrevistei o Jaime Kemp, é muito louco, você vê como é que Deus faz as coisas. Ele é um missionário americano. Já um idoso, já um senhor de mais de 80 anos. E aí a gente perguntando pra ele, mas pastor Jaime, lá atrás o senhor sabia disso? Pô, ele chegou no Brasil em 68. E ele foi fruto desse? Ele foi fruto desse movimento meio torto. Porque ele era da zona rural da Califórnia. Mas ele foi fruto disso.
Chega no Brasil, não tinha internet, ele não sabia nada direito. Ele vem apoiado pela CEPAL. Quando ele chega, ele quer fazer um trabalho com jovens. Ele quer trabalhar com jovens. Tanto que ele fez muita coisa sobre namoro, né? Depois ele cresceu muito na área de família, lá cristão e tudo. Mas naquela época ele queria trabalhar com jovens. E aí Brasil, em plena repressão, 68, aquele ano difícil, e ditadura e blá. E aí a gente perguntando, o senhor sabia disso? Ele, eu não sabia nada. Mas o que... irmão, não tinha ideia. Eu não, você vê que Deus é quem agiu na vida dele. Não era uma estratégia. Não era uma estratégia, não tinha um plano, não tinha nada. Ele veio para trabalhar com jovens. Alguém falou para ele, Jaime, a gente precisa levantar dinheiro. Você conseguiria fazer umas versões daquelas músicas que você trouxe lá dos Estados Unidos? A gente grava umas fitas cassete, a gente vende essas fitas cassete. Aí ele colocou o Carlos Oswaldo, já falecido, diretor de Palavra da Vida, o Guilherme Kerr, para fazer essas versões. E eles gravavam essas músicas em cassete. Primeiro um compacto, depois fita cassete. Vencedores por Cristo se tornou a maior revolução da música cristã contemporânea no Brasil. A fundação da música cristã. Eles não tinham ideia que isso ia acontecer. Não era um movimento musical. Até pra galera entender, né? Eles iam montando, né? E faziam uma tour nessa época de férias, né? Isso, eles pegavam, eles chamam de equipe. Então era 3 meses, depois 6 meses, mas o pessoal ficava e trocava. Entrava e saía, entrava e saía. E não tinha seleção musical. Ele falou isso, eu não sabia quem cantava, quem não cantava. Lá na frente que eles começaram a pensar, opa, vamos começar a selecionar que a gente quer gravar um disco. Que aí eles já eram famosos, já era um grupo reconhecido e era um grupo que era o que mantinha a missão naquela época, né? E aí, quando eles gravam em 75, o primeiro louvor, chamado Louvor 1, eles gravam essas canções lá dos Estados Unidos, do Praise, da Maranata, lá do Jesus Movement, né? Da Jesus Music. Então eles cantam, Pai de amor, gosto tanto de ti. Você imagina que hoje pra gente é normal. Você imagina isso em 75. Eles falarem, Pai de amor, eu gosto de ti. Gosto de ti, né? Então, Pai, eu te adoro, minha vida eu te entrego como eu te amo. Nós não tínhamos hinos falando, eu amo o Senhor. Né? Busca em primeiro o reino de Deus e quer dizer, essas músicas bem simplesinhas de repetição, que são os corinhos originais. Corinho é isso. É uma música pequena, com uma letra bem fácil, bem repetitiva, dessa época. Né? E aquilo chegou no Brasil, veio dos Estados Unidos, chegou no Brasil, começou a se espalhar. Claro, esse processo foi muito difícil. Porque há muita resistência. Né? Muita resistência. Porque no começo era assim, o conjunto da mocidade vai cantar uma música. E era uma música. E a igreja, aqui, ó, ouvindo, era uma apresentação. Os jovens cantavam isso onde? Nos acampamentos, nos retiros, na mocidade. Teu pai deve ter vivido bastante dessas coisas. Sim, tudo. Os meus pais viveram bastante dessas coisas. Meu pai era um processo diferente, depois acho que você vai até chegar nisso, porque meu pai é Assembleia de Deus. É muito diferente. Aí era dos pentecostais e tal, era um pouco diferente. O pentecostalismo sempre... E é interessante, porque o pentecostalismo sempre fluiu meio que numa outra rodovia, era uma paralela. Até hoje, né? Até hoje. O pentecostalismo, eu sempre falo, né? Culturalmente, ninguém mesclou tanto com a cultura brasileira que nem o movimento pentecostal. Exato, porque quando você ia, estava ouvindo um forró, né? Por exemplo. Não, música caipira. Era música brasileira, né? Música caipira, assim, era aquele sertanejo caipira, que é a música pentecostal lá de trás, do Luiz de Carvalho, do Osés de Paula, do Feliciano Amaral, da Schiller Carvalhais, é um sertanejo barra caipira, aquele caipira, aquele Tunique Tinoco, Zé Henrique Milionário, aquele sertanejo antigo. Né? Você escuta o Luiz de Carvalho, tanto que o Luiz de Carvalho era batista, mas ele era rejeitado pelas igrejas batistas, porque ele tocava violão. E violão era instrumento da bossa nova, era instrumento do samba, era instrumento do diabo. Ele não tocava piano, que era instrumento de Deus. Entendeu? Na cabeça do pessoal, o instrumento... E sabe o que eu fico pensando às vezes? Tipo assim, daqui a 50 anos, o que nós estamos fazendo? Que nós vamos falar, cara, que absurdo. Que loucura, né? O Tim Keller falava que a gente só tinha uma certeza na vida, né? Que um dia nossos netos iam achar a gente ultrapassado. E eu tenho certeza disso, né? Então, é muito doido você pensar, né? Poxa, o que hoje a gente acha normal... que lá na frente a gente vai falar, cara, que viagem, o que a gente tava pensando pra fazer? Mas é engraçado isso, é porque eu tenho filhos, né? E a Luísa tem 12 e o Davi tem 10, né? E você começa a ter um prazer em ser ultrapassado, né? Você faz de propósito com eles. Tipo, eu vou te quebrar, vou te mostrar. Não, eu vou contar uma piada da mais tiozona pra você agora. Dá um prazer. O meu é muito pequenininho ainda, não cheguei nessa fase. Vou chegar lá. Vai chegar. Mas assim,